Befragt ihr mich, woran sag ich unter süßen Qualen der 30. A viagem de Tóquio até o distrito Z demorou mais do que previsto. A viagem de Tóquio até o distrito Z demorou mais do que previsto. Saí de Tóquio às 9 da manhã de uma quarta-feira e cheguei à estação de trem local por volta das 2 da tarde. A entrevista estava marcada às 3. Fui de trem-bala de Tohoku até Kuriyama e de lá peguei um trem convencional para Aizu Wakamatsu, onde fiz baldeação para uma linha local. Por um tempo, o trem percorreu a montanha e depois mudou de direção como se estivesse costurando o caminho através das montanhas. Passamos por um túnel atrás do outro, alguns longos, outros curtos. Era impressionante, a ponto de não ser possível saber até onde as montanhas continuariam daquele jeito. Estávamos no início do verão e as montanhas ao redor cobriam-se totalmente de um verde brilhante. Uma brisa parecia vir de algum lugar e o ar que inalávamos tinha o aroma da vegetação fresca. Vários falcões descreviam círculos no céu, prescrutando incansáveis o mundo com seus olhos aguçados. Minha intenção original havia sido ir para o interior, de fato, onde naturalmente havia muitas montanhas, mas pensando bem, eu nunca tinha morado em uma região montanhosa. Nascer e crescera perto do mar, e desde que havia me mudado para Tóquio, vivera na parte plana da planície de Kanto. Por isso, estabelecer residência permanente em um local cercado de tantas montanhas me causava, talvez, uma sensação estranha, e era ao mesmo tempo um desdobramento novo e muito interessante. Por ser o horário do almoço, havia poucos passageiros no trem. A cada parada, alguns deles desembarcavam e em seu lugar entravam outros. Passamos também por algumas estações pequenas onde ninguém subiu ou desceu. Em outras, não se via nem mesmo um funcionário. Sem apetite, não almocei e fiquei observando a sucessão infindável de montanhas, cochilando vez ou outra. Quando acordava, eu me sentia sempre um pouco inquieto. Começava a me questionar sobre o que eu estava fazendo ali, afinal, e o que faria dali em diante, e sentia meu eixo de julgamento interno oscilar levemente. Será que estava mesmo indo para o lugar certo? Não estaria apenas avançando na direção errada e da maneira errada? Ao pensar nisso, vários músculos do meu corpo enrijeceram. Por isso, na medida do possível, fiz um esforço para não pensar em nada. Precisava manter a mente vazia. Só precisava confiar na minha intuição, no senso de direção inexplicável de uma perspectiva lógica, e seguir em frente. Mas, com certeza, deve haver um motivo importante, não é? Ó que havia dito. Talvez só me reste acreditar nisso. Com certeza, deve haver um motivo importante. Ó que tinha me classificado como imprevisível e evasivo. Eu havia me surpreendido um pouco ao ouvir isso. Jamais poderia imaginar que as pessoas à minha volta me vissem dessa maneira. Na empresa, eu não tinha um comportamento excêntrico e acreditava estar agindo como uma pessoa comum. Mesmo sem ser dos mais sociáveis, eu mantinha relações profissionais tão bem quanto qualquer outra pessoa. Era incomum ser solteiro com mais de 45 anos. Eu era o único na empresa. Mas, tirando isso, não diferia em nada dos meus colegas.
No entanto, parte de mim devia causar desconfiança nas pessoas, como se eu tivesse traçado uma linha no chão e não permitisse que a cruzassem. Quando se trabalha muito tempo com alguém, é possível captar esses sinais com mais sutileza. Portanto, se alguém havia me chamado de evasivo, é porque devia ser verdade. Porque, no fim das contas, eu mesmo não entendo muito bem quem sou. Pensei nisso enquanto contemplava a paisagem montanhosa se descortinar do outro lado da janela. Ou talvez eu mesmo esteja confuso sobre quem sou. Fecho os olhos, respiro fundo algumas vezes e procuro acalmar a mente. Pouco depois, abro os olhos e observo a paisagem atrás da janela. O trem está passando por cima de um lindo rio sinuoso que se avista no vale, e entra e sai de um túnel. Entra e sai de outro. O inverno aqui, nas profundezas da montanha, deve ser bem frio. Deve nevar bastante. Quando penso na neve, é impossível não me lembrar daqueles pobres animais. Os unicórnios que exalam seu último suspiro em meio ao cúmulo de neve branca. Os corpos exaustos estirados no chão, de olhos fechados, esperam serenamente pela morte. Havia uma pequena praça em frente à estação do distrito Z, com um ponto de táxi e uma parada de ônibus. Não havia um único táxi no ponto e nem sinal de que algum apareceria. Tampouco vi alguém esperando o ônibus. Verifiquei a localização da biblioteca no mapa que havia preparado. Saindo da estação, eu demoraria cerca de 10 minutos para chegar lá. Por isso, pensei em passar o tempo andando pelo distrito. Porém, após uma caminhada de apenas 15 minutos pelo local, cheguei à conclusão de que seria impossível passar mais tempo perambulando. Não havia nada de especial para ser visto. Diante da estação havia algumas lojas, mas quase metade delas estava de portas fechadas, e as que estavam abertas pareciam quase todas adormecidas. Pensei em entrar em uma cafeteria e ler o livro que havia trazido enquanto tomava um café, mas não achei nenhuma que me despertasse a vontade de entrar. A ausência de redes de fast food era uma visão agradável, mas em seu lugar não parecia haver nenhuma opção atraente ou razoável. Os moradores daqui provavelmente dirigiam minivans ou carros compactos sem personalidade até o subúrbio para fazer compras e comer algo em qualquer shopping igualmente sem personalidade. Em qualquer lugar do Japão, esse é o padrão das cidades rurais. A expressão cores locais talvez esteja em via de extinção. Comprei um café quente em uma pequena loja de conveniência e, com o copo de papel na mão, decidi passar o tempo no minúsculo parque que havia perto da estação. 2 jovens mães deixavam os filhos brincarem. As crianças ainda não deviam estar no ensino fundamental. Eram um menino e uma menina. Brincavam no parquinho enquanto as mães, de pé, uma ao lado da outra, travavam uma conversa animada. Fiquei sentado em um banco duro e observei com indiferença a cena. Nesse meio tempo, me lembrei de súbito quando eu, no ensino médio, combinava de me encontrar com minha namorada em um parque que ficava perto da casa dela. Minha mente se encheu de lembranças daquela época. Naquele verão, eu tinha 17 anos. Dentro de mim, o tempo realmente parou ali. Os ponteiros do relógio se moviam como de costume, marcando as horas, mas para mim, o tempo de verdade, o relógio pendurado na parede da minha mente, tinha sido interrompido. Os quase 30 anos passados desde então pareciam ter servido apenas para preencher um vazio. Como era necessário ocupar a parte vazia com alguma coisa, no começo usei tudo aquilo que via ao redor. Do mesmo jeito que, dormindo, as pessoas respiram por necessidade. É a mesma coisa. De súbito, senti vontade de ver o rio. Sim,
quando cheguei a este distrito, eu deveria ter ido logo vê-lo. Afinal, eu tinha tempo de sobra nas mãos. Tirei do bolso e desdobrei o mapa do distrito que imprimi da internet. Ele mostrava que o rio fluía perto da periferia, descrevendo uma curva suave. Que tipo de rio seria? Que tipo de água correria nele? Será que haveria peixes? Que pontes o atravessariam? Agora, porém, eu já não tinha mais tempo para ir até lá e voltar. Quando a entrevista na biblioteca terminasse, se eu ainda estivesse disposto, poderia ir com calma. Terminei o café ralo, quase sem gosto, e joguei o copo de papel numa cesta de lixo do parque. As duas crianças continuavam a brincar no parquinho. Ao lado, as jovens mães prosseguiam a conversa incansáveis. Um corvo estava empoleirado no bebedouro de água e me olhava fixamente de esguelha. Ele me observava com atenção, esse estranho, supervisionando minhas ações. Esperei até que ele voltasse, saí do parque e segui na direção da biblioteca. A biblioteca era um prédio de madeira de 2 andares. Parecia um edifício grande e antigo recém-reformado. Pude perceber isso pelo brilho das telhas, que eram bastante novas. O prédio tinha sido construído no topo de uma colina suave, com um jardim bem cuidado e alguns grandes pinheiros que projetavam triunfantes suas sombras escuras no solo. Mais do que uma instalação pública, parecia ser a antiga casa de campo de alguma família abastada. Não a achei tão ruim quanto havia imaginado. Talvez seja melhor dizer que o prédio me deixou impressionado. Em uma das 2 antigas colunas de pedra do portão, estava pendurada uma placa grande e antiga de madeira, onde estava gravado: Biblioteca do Distrito Z. E não fosse por ela, eu teria passado direto por ali sem perceber que se tratava de uma instituição. Por ser a biblioteca de um pequeno distrito sem muitos recursos financeiros, tinha imaginado um prédio mais convencional, miserável e de mau gosto. Não se via viva alma nos arredores. Passei pela porta de ferro escancarada e, pisando nos cascalhos com a sola dos sapatos de couro, subi a encosta suave até chegar à entrada. Um corvo preto como o breu estava empoleirado em um dos galhos de um grande pinheiro. E senti o olhar fixo e aguçado dele sobre mim. Embora não soubesse distinguir, é claro, se era o mesmo que tinha visto um pouco antes no parque. Abri a porta de correr da entrada e cruzei um umbral em estilo antigo, próprio de casas particulares, vendo que o interior do cômodo formava um grande espaço aberto. O pé direito também era bastante alto. As grossas colunas quadradas e as várias vigas curvas se encaixavam umas nas outras, sustentando com firmeza o grande prédio. Provavelmente, elas têm desempenhado com constância e em silêncio o papel que lhes foi atribuído há mais de 100 de anos. Das janelas horizontais no alto, acima das vigas, a luz solar do início do verão penetrava a sala de maneira agradável. O ambiente com piso de concreto, logo na entrada, lembra uma sala de estar com sofás e um rack de parede onde estão enfileirados jornais e revistas. No grande vaso de louça sobre a mesa do centro havia muitos galhos com flores brancas. 3 usuários estavam sentados em cadeiras, cada qual lendo em silêncio uma revista. Eram homens na faixa dos 60 ou 70 anos, talvez aposentados e com muito tempo livre. Parece ser o local perfeito para pessoas assim passarem o final da tarde. Uma mulher esbelta de óculos estava sentada atrás do balcão ao fundo. Tinha o rosto meio ossudo e um nariz pequeno e fino. Os cabelos dela estavam presos e ela vestia uma blusa branca de design simples. Ficaria perfeita tricotando em frente a uma lareira. No entanto, agora está sentada atrás do balcão, anotando algo com uma caneta em um livro de registros grosso. Na parede atrás dela,
pendurada em uma moldura de aparência sólida, vê-se uma pintura de Leonard Fujita, que retrata um gato se espreguiçando. Provavelmente é uma reprodução. Se não fosse, sem dúvida, valeria uma quantia razoável, e era difícil acreditar que um objeto de tanto valor estivesse decorando casualmente aquele lugar. Porém, a qualidade da moldura era muito alta para uma reprodução. Depois de confirmar que os ponteiros do meu relógio de pulso indicavam pouco antes das 3 horas, fui até o balcão, informei meu nome e que estava ali para a entrevista marcada para as 3. Ela perguntou o meu nome mais uma vez e o repeti. Os olhos dela me lembravam os de um gato. Olhos mutáveis, impenetráveis. Por um tempo, ficou olhando fixamente para mim, calada como se estivesse verificando alguma coisa. Parecia ter perdido temporariamente a fala. Depois, inspirou e disse com uma voz que passava a sensação de resignação. Você agendou, não foi? Disseram que eu podia vir para uma entrevista às 3 da tarde, sem importar o dia da semana, exceto as segundas-feiras. Desculpe, mas com quem seria essa entrevista? Bem, eu não sei o nome da pessoa. Alguém intermediou a conversa. Tudo que me disseram foi para falar com o responsável pela biblioteca. Ela levou a mão à ponte dos óculos para ajustar a posição. Voltou a se calar por um instante e em seguida falou com uma voz desprovida de qualquer entonação. Entendo. É que não fui informada sobre a entrevista. Suba aquelas escadas ali. A sala do diretor da biblioteca fica logo à direita do corredor. Por favor, vá até lá. Agradeci e segui para a escada. Parecia haver algum significado no silêncio perplexo da mulher do balcão, mas, apesar de curioso, eu não tinha tempo para pensar sobre isso naquele momento. Afinal, eu estava prestes a ter uma entrevista importante. Passei por um cordão simples estendido na entrada da escada com uma placa pendurada onde se lia: proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Apenas parte do andar térreo, incluindo a sala de estar, tinha tido o teto removido e abobadado, e o restante parecia formar o andar superior. Os visitantes, em geral, só deviam poder utilizar o térreo. Subi a escada de tábuas que rangiam levemente sob meus pés, e como havia dito a mulher do balcão, à direita havia uma porta com uma placa metálica que trazia a inscrição: Sala do Diretor. Olhei mais uma vez para o relógio e, depois de confirmar que os ponteiros indicavam que passavam pouco das 3 da tarde, respirei fundo e bati na porta. Como o viajante que verifica com cuidado a espessura do gelo sobre um lago antes de atravessá-lo. Por favor, entre. Ouvi, vindo do interior, uma voz masculina sem pausas. Era como se ele estivesse esperando pacientemente que batessem na porta há muito tempo. Abri a porta e fiz uma leve reverência da entrada. Senti minhas têmporas pulsarem um pouco. Eu devia estar mais tenso do que imaginava. Era minha primeira entrevista desde os tempos de universitário em busca de emprego em uma empresa. Fui transportado de imediato para aquela época, para aquela idade. A sala não era muito grande e, bem em frente à porta, havia uma janela vertical por onde a luz do sol entrava. Diante da janela ficava uma escrivaninha antiga e grande, atrás da qual um homem estava sentado. Porém, por estar na sombra, era impossível distinguir com clareza seu rosto.
Com licença. Falei, a voz seca, parado na entrada, e informei meu nome. Por favor, entre, entre. Eu estava à sua espera. Disse o homem. Tinha uma voz suave de barítono, como se estivesse falando com um animal estranho nas profundezas da floresta. O sotaque da região era imperceptível. Ora, sente-se aqui, por favor. A cadeira ficava do lado oposto da escrivaninha, de forma que ficamos de frente um para o outro. O rosto dele, porém, ainda estava na sombra projetada pelos raios de sol. Como ele estava sentado, eu não conseguia distinguir sua altura, mas não parecia ser um homem de grande compleição de qualquer maneira. O rosto redondo passava a impressão de ser um pouco obeso. Agradeço por ter vindo a um lugar tão distante. Deve ter levado um bom tempo. Respondi que tinha levado 5 horas, mais ou menos. É mesmo? Bom, graças ao trem-bala o tempo diminuiu bastante, mas como eu quase não saio, não sei muito sobre isso. Faz tempo que não vou a Tóquio. Senti algo estranho na voz do homem. Lembrava a textura de um tecido macio e refinado. Acabei me lembrando de ter ouvido muito tempo atrás, em algum lugar, uma voz parecida com aquela, mas não consegui identificar de imediato quando teria sido. À medida que meus olhos foram se acostumando ao brilho da luz do sol, notei que o homem deveria ter uns 75 anos. A linha do cabelo já grisalho havia recuado até a parte posterior da cabeça. As pálpebras superiores eram espessas, o que, à primeira vista, passava a impressão de ele estar sonolento, mas as pupilas tinham uma cor brilhante e eram inusitadamente animadas. Ele abriu uma gaveta da escrivaninha, tirou um cartão de visitas de dentro dela e o entregou a mim por cima da mesa. Em um papel branco estava impresso em cor preta: Tatsuya Koyasu, diretor da biblioteca do distrito Z, condado, província de Fukushima. Constatavam o endereço e o número de telefone da biblioteca. Um cartão de visitas bastante simples. Eu me chamo Koyatsu, disse ele. Que nome diferente! Comentei. Senti que deveria falar algo sobre o nome. É comum nesta região? O diretor Koyasu sorriu e fez que não com a cabeça. Pois é, nessa região sou o único de sobrenome Koyasu. Não tem mais ninguém. Por via das dúvidas, tirei do porta-cartões o que eu usava na minha antiga empresa e o entreguei. O diretor Koyasu colocou os óculos de leitura e, depois de verificar o cartão, guardou-o na gaveta. Tirando os óculos, falou: Dei uma olhada no currículo que você enviou, vi que não tem experiência ou formação na área e de início pensei em rejeitá-lo. Afinal, estamos procurando por alguém com experiência em gestão de bibliotecas. Assenti com cara de quem diz: é claro. Fiquei sem entender quantas pessoas esse nós indicaria. Mas, bem, decidimos mantê-lo como um candidato por várias razões. Emendou o diretor, pegando uma grossa caneta tinteiro e girando por entre os dedos. Uma delas é a sua longa experiência na distribuição de livros que consideramos de grande serventia. E você ainda é bem jovem. Não conheço as circunstâncias, mas sei que pediu demissão no auge da carreira.
A maioria dos candidatos para esta vaga são idosos aposentados. Não havia outros jovens como você. Voltei a assentir. Àquela altura, nada me faria interrompê-lo. Além disso, li a carta que anexou ao seu currículo e, pelo que transmitiu nela, está com um forte interesse em trabalhar em uma biblioteca. Não em uma cidade grande, mas em uma cidadezinha do interior. Eu entendi direito? Respondi que sim. O diretor voltou a pigarrear antes de assentir. Vou ser honesto e dizer que estou com um pouco de dificuldade em entender que sentido teria para você arrumar um emprego em uma biblioteca numa cidadezinha montanhosa do interior como esta. O trabalho aqui é, bem, bastante enfadonho. Fora isso, nesse distrito, quase não há nada que se possa chamar de entretenimento. Tampouco estímulos culturais. Tem certeza de que deseja trabalhar num lugar como este? Expliquei que não precisava de estímulos culturais, em particular, estava em busca de um ambiente tranquilo. Tranquilidade é o que não falta por aqui, a ponto de, no outono, ser possível ouvir o rugido dos cervos. Informou o diretor sorridente. Então, pode me contar mais sobre o tipo de trabalho que desenvolvia nessa empresa de editoração e distribuição de livros? Quando jovem, eu costumava visitar livrarias em todo o país para aprender sobre a situação real da venda de livros. Depois de atingir certa idade, permaneci na matriz como coordenador de distribuição e dando instruções aos vários departamentos. Era o tipo de trabalho no qual, por mais que as coisas caminhassem bem, sempre havia reclamações vindas de algum lugar. No entanto, consegui realizar meu trabalho de maneira satisfatória. Enquanto explicava isso tudo a ele, percebi que havia uma boina no canto da grande escrivaninha. Era azul marinho. Aparentava ter sido usada durante muitos anos e estava macia e gasta na medida certa. Era igual, ou pelo menos dava a impressão de ser exatamente igual àquela que eu tinha visto em meu sonho. Até mesmo a posição onde estava colocada. Engoli em seco. Uma coisa estava se conectando à outra. O tempo parecia haver parado ali. Os ponteiros do relógio estavam congelados como em um esforço para me fazer voltar a lembranças valiosas de um passado longínquo. Demorou um tempo até voltarem a se movimentar. Tem algo errado? Perguntou o diretor Cuiaçu, olhando para mim apreensivo. Não é nada. Está tudo bem. E pigarreei algumas vezes. Fingi que havia algo preso na garganta. Depois disso, como se nada tivesse acontecido, continuei a explicar o que eu fazia no meu antigo emprego. Entendo. Então, você se dedicou durante muitos anos ao estudo dos livros. Tem consciência social e parece saber como trabalhar em uma organização. Afirmou o diretor quando acabei de falar. Olhei de relance para a boina e de novo para o rosto do diretor.
Koyasu explicou em seguida as funções administrativas que o diretor da biblioteca deveria realizar. Não foi uma explicação muito longa, porque não havia muito trabalho. Falou também o salário. Não era muito, mas também não era tão pouco quanto eu havia imaginado. Era um valor mais do que suficiente, caso eu levasse uma vida modesta naquela cidade. Bem, você tem alguma pergunta? Eu, claro, tinha várias. Caso eu assuma o seu cargo, a quem pediria orientação sobre as várias decisões que precisam ser tomadas? Em outras palavras, quer saber quem seria seu chefe, é isso? É isso mesmo. Koyasu voltou a pegar a grossa caneta tinteiro e, depois de verificar o peso dela, selecionou a dedo as palavras. Apesar desta biblioteca estar no papel sob a administração distrital, a gestão dela é, de fato, realizada por um fundo constituído por moradores locais influentes. O fundo tem um conselho gestor e um presidente que, teoricamente, detém poder decisório, mas na prática é apenas um cargo honorário e quase não tem voz ativa. Nesse ponto, ele fez uma pausa. Esperei que continuasse, mas parecia não haver mais nada a ser dito. Como eu fiquei calado, ele piscou algumas vezes em silêncio e colocou sobre a mesa a caneta tinteiro que segurava entre os dedos. Vou explicar mais sobre isso com calma daqui a alguns dias. É uma história um pouco longa. Por enquanto, caso tenha algum problema, pode falar comigo. Vou tomar as providências necessárias. Está bem assim? Ainda não sei se entendi direito, mas o senhor vai pedir demissão do cargo de diretor da biblioteca, é isso? Sim, exatamente. Eu já me afastei do cargo, que no momento está vago. E mesmo após se afastar, o senhor permanecerá aqui como conselheiro ou algo do tipo? Koyasu inclinou de repente a cabeça, com a rapidez de uma ave aquática ao escutar um barulho. Não, não. Não existe um cargo oficial de conselheiro. Eu só tive essa ideia disparatada de que seria necessário um período para passar a você as funções. Acho que durante esse tempo eu poderia ajudá-lo apenas pessoalmente, se necessário. Claro, se isso não for inconveniente para você. Fiz que não com a cabeça. Inconveniente nenhum, quer dizer, será ótimo para mim. Porém, ao ouvi-lo, estou com a impressão de que já foi decidido que serei seu sucessor. Já foi mesmo, disse ele, deixando transparecer uma expressão surpresa por eu não ter percebido antes. Tínhamos essa intenção desde o início. Na verdade, também já conversamos com os colegas que você tinha em seu antigo emprego. E bem, sua reputação é imaculada.
Eles elogiaram sua competência profissional e seu caráter é sincero e confiável como as árvores da floresta. Como as árvores da floresta? Não acreditei no que tinha acabado de ouvir. Não consegui imaginar um único ex-colega que pudesse empregar uma expressão assim. Como as árvores da floresta? Koyasu prosseguiu. Justamente por isso agradeço que você tenha vindo até este lugar distante. Antes de oficializar a decisão, achei melhor conhecê-lo e termos uma conversa. Porém, desde o início já estava decidido. Queremos, sem dúvida, que assuma o cargo. Agradeci numa voz que parecia ter perdido o centro de gravidade. Respirei fundo com calma. Devia ser um suspiro de alívio. Depois disso, conversamos sobre alguns tópicos práticos do cargo na biblioteca. Eu deveria me mudar de onde moro agora, no centro da cidade, para lá. Era preciso arranjar uma residência. Koyasu comentou que, se eu não me incomodasse, eles poderiam fazer isso por mim e providenciariam uma moradia adequada. Neste distrito há algumas casas vazias e o aluguel é barato se comparado aos do centro de Tóquio. O resto, como móveis e outros utensílios domésticos, poderia ser resolvido mais tarde. Após resolvermos quase todos os assuntos em cerca de meia hora, o diretor Koyasu se ergueu da cadeira, pegou a boina azul marinho de cima da mesa e enfiou na cabeça. Anunciou que tinha um compromisso e que precisaria voltar para o local de onde tinha vindo. Achei estranha a expressão voltar para o local de onde tinha vindo. Porém, por ele ter um jeito de falar meio peculiar, não dei muita atenção. A sua boina é linda. Elogiei. O diretor sorriu alegremente. Tirou a boina, observou-a com atenção e, depois de ajustar com cuidado o formato, voltou a vesti-la. Agora parecia estar ainda mais íntima de sua cabeça. Já uso essa boina há 10 anos. É inevitável. Com a idade meus cabelos rarearam e é difícil não usá-la. Em especial no inverno. Por isso, quando minha sobrinha viajou para a França, pedi que comprasse para mim o que ela fez em uma loja elegante de Paris. Quando jovem, eu adorava filmes franceses e sempre tive vontade de ter uma boina. Em um lugar remoto como este, sou o único a usar uma dessas. E de início sentia vergonha, mas acabei me acostumando. Não só eu, mas também todos aqui. Em seguida, um outro ponto incomum na aparência do diretor Koyasu, além da excentricidade da boina, me chamou a atenção. Em vez de calças, ele usava saia. Algum tempo depois, Koyasu me explicou gentilmente, de forma simples, por que usava saia todos os dias. O motivo para usar saia assim bem, porque faz eu me sentir
como o verso de um lindo poema. Von Jasmin und weißen Lilien sollt ihr hier mein Grab bereiten. Ich sterbe, bedeckt mich mit Blumen, ich sterbe, und befragt ihr mich, woran sag ich unter süßen Qualen der Liebe, unter süßen Qualen der süßen Qualen der süßen Qualen der Liebe. Bedeckt mich mit Blumen, ich sterbe vor Liebe. Lass die Luft mit leise, ich bin süßen Duft wie ein Führer. Bedeckt mich, ich sterbe vor Liebe. Und befragt ihr mich, woran sag ich unter süßen Qualen, unter süßen Qualen der Liebe, unter süßen Qualen der Liebe, der Liebe. Blaue Augen hat das Mädchen, wer verliebte sich nicht drein? Sind so reizend, dass sie jedes Herz doch so stolz zu blicken, wissen doch so stolz zu blicken, dass sie eitel schaffen ein, Blaue Augen hat das Mädchen, wer verliebte sich nicht drein. Machen Ruhm und Wohlbefinden, Sinnen und Erinnerung schwinden, Wissen stets zu überwinden, mit dem Spielen süßen Schein. Mit dem Spielen süßen Schein. Blaue Augen hat das Mädchen, wer verliebte sich nicht drein. Keiner, der geschaut ihr Prange, ist doch ihren Netzen gegangen. Alle Welt begehrt zu hangen, Tag und Nacht an ihrem Schein. Blaue Augen hat das Mädchen, wer verliebte sich nicht rein? Wer verliebte sich nicht rein? Blaue das Mädchen, wer verliebte sich nicht rein? Wer verliebte sich nicht rein?